Eu acabei de escrever um livro sobre os conflitos de Cristo com as instituições religiosas do seu tempo. Tem me chamado a atenção nas pesquisas que eu tenho feito sobre esses debates de Cristo com os escribas, fariseus, anciãos, intérpretes da lei, sacerdotes, o fato de que esses grupos que fizeram oposição ao Evangelho, que tramaram a morte de Cristo, que entregaram o Senhor Jesus para o poder político a fim de que Cristo fosse morto, tinham como característica o isolacionismo, fruto da ideia de que eles detinham a compreensão plena da verdade e que, portanto, os tornava absolutamente refratários, invulneráveis à ideia ou à possibilidade de aprenderem com aqueles de quem divergiam. E aí vem o Senhor Jesus e inventa essa parábola chamada parábola do bom samaritano, que descreve um sacerdote e um levita, pessoas profundamente religiosas envolvidas com a administração do culto no templo, passando perto de um homem semi-morto, em agonia, que havia sido espancado, com seu corpo coberto de feridas, ignorando a sua dor. Mostrando, portanto, o que não deve ser feito quando nós encontramos um membro da nossa espécie em agonia. É uma crítica escancarada às instituições religiosas do seu tempo. É não apenas, veja só, ele apresentar o sacerdote e o levita como exemplos negativos, mas pegar aquele que era objeto do ódio, do preconceito de ambos e apresentar como a referência do amor ao próximo, do exercício da compaixão. Pois o Senhor Jesus declara a seguinte coisa: certo samaritano que seguia seu caminho passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal, levou para a hospedaria e tratou dele. O samaritano era objeto do mais profundo preconceito judaico. É bem verdade que o samaritano também não tinha a mínima simpatia pelo judeu. O judeu via o samaritano como mestiço, como quem não havia mantido a pureza racial de Israel, que havia permitido, portanto, o seu sangue ser contaminado. O samaritano fazia parte de um povo que tinha construído um templo em Samaria, no Monte Gerizim, que rivalizava com o templo em Jerusalém. Eles só acreditavam nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, a chamada Torá, o Pentateuco. E, portanto, viviam uma vida de constante conflito com os judeus. Os judeus, então, odiavam os samaritanos odiavam os judeus. E aí vai o Senhor Jesus e apresenta o samaritano como a referência da bondade. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer nos ensinar? O que quer nos comunicar? Entre as muitas verdades que poderíamos destacar, uma é central, que é sobre a necessidade de nós estarmos abertos para a possibilidade de termos algo a aprender com aquele de quem nós discordamos. O que o Senhor Jesus está dizendo é que nós não devemos jamais cometer a sandice de julgar que o reino de Deus está circunscrito à nossa denominação, à nossa tradição. Quer dizer, nós não podemos julgar que o nosso círculo de amizade é o melhor exemplar que existe da compreensão da verdade da prática do cristianismo autêntico e que, portanto, não temos nada a aprender com ninguém. E aqui o Senhor Jesus está dizendo para aqueles homens: vocês têm algo a aprender com os samaritanos. Fujam desse isolacionismo. Não julguem que vocês estão vendo tudo. Há algo a aprender justamente com aqueles aos quais vocês fazem oposição. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: vocês podem discordar muito da vida desse homem, da forma como ele conduz a sua relação com Deus, mas num ponto de sua vida, ele está vivendo uma relação com Deus mais bonita do que aquelas que vocês vivem. Porque vocês julgam
que a verdadeira adoração consiste em pegar um cordeiro e o imolar no templo, quando, na verdade, o que Deus espera de vocês é que o verdadeiro culto seja prestado na rua, mediante o exercício de uma compaixão que não ignora a dor do que sofre. Esse é o verdadeiro sacrifício, que é identificar Cristo na vida do que agoniza e o tratar como se estivesse servindo ao próprio Criador.